Olá pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui para mais uma aula de ensino religioso. Espero que esteja tudo bem com vocês. O Narciso falando aqui. A nossa aula de hoje é sobre o Gênesis, o início da criação, o início de tudo. A palavra Gênesis significa no princípio ou criação. Por isso que o primeiro verso da Bíblia é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra no princípio é a palavra Gênesis. Então Gênesis significa criação, começo de tudo. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o Gênesis. Logo após essa videoaula, você vai responder aí um quiz de perguntas para ver se você adquiriu os conhecimentos que são necessários da matéria que está sendo abordada, ok? Preste muito bem atenção. Quando nós falamos do Gênesis, é muito importante. Por quê? Porque o Gênesis ele vai contar como tudo começou, como tudo aconteceu, como foi criado, como Deus criou o homem, os animais, as aves, os rios, os mares, as plantas, os seres vivos, como foi que tudo isso veio à existência. Essa história nós conseguimos encontrar no primeiro livro da Bíblia. Isso, o Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Foi escrito por Moisés, segundo a tradição, e Moisés vai narrar. É muito interessante que quando nós pesquisamos a antropologia é o estudo do homem, a gente vai observar que todos os lugares, todas as regiões, todos os continentes ou até mesmo todos os povos, eles têm o seu jeito de contar a sua história de como tudo começou. Por exemplo, há um mito africano que diz que os deuses brigaram. Dessa briga, um deles sangrou, ou ambos sangraram, e desse sangue nasceu o homem. Então são contos como esse que nós falamos que são fábulas, que são mitos, que não são verdade. Mas quando nós pegamos a Bíblia Sagrada, isso nos dá um respaldo muito forte. Por quê? Porque a maneira que a Bíblia narra como tudo começou se encaixa na visão científica. Isso, você não vai encontrar nenhum documento científico que comprove tanto a veracidade da criação como a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada traz de maneira correta, oportuna, como tudo vem começando. A criação, os seres, o sol, a lua, os astros, as estrelas, a terra, os seres de terra, os seres de ar, os seres das águas, os mares e assim sucessivamente. O processo de fotossíntese, a criação, as estações, o homem. Olha que coisa fantástica. Isso é comprovado, como eu disse para você, cientificamente. E eu estou falando para você de uma literatura, de um livro que foi escrito há 4.000 anos atrás. Nesse livro, que tem 50 capítulos, que é o primeiro livro da Bíblia, o primeiro capítulo até o capítulo 6, o foco da Bíblia de Moisés vai ser focar como tudo começou, como a criação começou. Quando a gente fala de criação, dentro da própria religião, e como essa é uma aula de religião, a religião vai falar de 5 teorias, no mínimo, sobre a criação. Por exemplo, ela vai dizer sobre a teoria do hiato, a teoria do dia pictórico, a teoria do dia intermitente, a teoria do dia era e a teoria do dia literal. Olha só como tem várias teorias. No outro vídeo que eu mandei para vocês, que foi a aula passada, eu estou explicando todas essas teorias, uma por uma para vocês. Como esse não é o nosso foco aqui, é o Gênesis, nós vamos prosseguir. E eu quero que vocês prestem atenção na importância desse livro. Ali a gente tem uma base. Como nós somos cristãos, a maioria de nós, ou todos, somos cristãos, a gente pode compreender como foi que Deus criou o homem. Lá vai contar a história do primeiro homem. O primeiro homem foi Adão. Adão casou com Eva. Logo geraram Caim e Abel. Caim matou Abel, então aconteceu o primeiro homicídio. Após Caim matar Abel, nasceu o último filho deles, ok? O filho deles é Sete. Aí nós temos 2 genealogias. Olha como tudo encaixa. A genealogia de Sete é a genealogia que adorou a Deus, e a genealogia de Caim é a genealogia do mal. Logo, Deus destruiu a geração de Caim antes do dilúvio, ou no dilúvio. E quem povoou a terra foi a geração de Sete. Por quê? Porque Noé é filho de Sete, vem da geração de Sete. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã, Jafé. Sem é o pai de todos os do Oriente Médio, inclusive de Abraão e dos árabes. Sem, Cã vem o pai dos cananeus, é o pai dos africanos, o pai do povo que foi amaldiçoado por ele ter visto
nudez de seu pai. E Jafé são de onde vêm os europeus, são de onde vêm os nossos pais. Inclusive nós somos descendentes de europeus também, que é uma mescla de europeus com índios. Olha como a Bíblia é interessante. Os filhos de Noé são os descendentes e os povoadores de toda a terra. Esse livro é tão interessante que você não vai encontrar nenhum outro livro que vai narrar. O livro está simplesmente narrando de onde os continentes do Oriente, da Europa e da África foram povoados. E a Bíblia vai dizer que foi através dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Você pode observar que coisa maravilhosa isso? Isso está mostrando que a Bíblia não é um livro qualquer, que a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia está provando que ela é a palavra de Deus, que é um livro que está trazendo não só como tudo começou, não só como foram os primeiros dias, não só como aconteceu nos primeiros dias na terra, mas ela está contando e está dando dicas, deixas, de até como a terra foi povoada. Existe a teoria científica que o homem veio do macaco, a teoria do evolucionismo, que o homem evoluiu, que nós somos descendentes diretos de chimpanzés, de macaco. Mas é muito mais fácil eu crer na Bíblia, eu crer nessa teoria criacionista, eu crer no fundamento mais sólido que existe um Criador, que existe um ser soberano, que existe um ser onipotente que criou tudo. Por quê? Porque o universo existente, ele é inteligente. Por exemplo, o argumento teleológico é um argumento que é baseado no argumento ontológico. Qual é o argumento ontológico? O argumento ontológico diz que Deus é a causa de tudo, porque tudo tem uma causa. Então a causa de o poder teria que ser algo mais poderoso. Então logo o que foi criado por alguém. E o argumento teleológico é o argumento inteligente, onde diz que o universo que nós vivemos, ele é todo inteligente. Só você prestar atenção, ó. Nós temos 4 estações. O universo ele vive em perfeita harmonia. E isso não poderia ter vindo de uma bactéria, de um ser que não tem inteligência e muito menos de um chimpanzé. Então é muito mais fácil eu crer que tudo que foi criado por um ser soberano, um ser inteligente, porque o universo é inteligente, do que crer que isso aí veio do nada. É por isso que eu digo que o ateu, ele é mais crente do que o crente. Por quê? Porque para ele crer em tudo isso que veio do nada, eu não tenho essa fé. Então o ateu tem mais fé do que eu. É muito mais fácil para mim eu crer que tudo isso veio de um Deus soberano, que criou o Gênesis, que criou o primeiro homem, que criou a humanidade, que criou o cosmos, que criou todo o ambiente, do que eu crer que isso veio do nada. Ok? Olha como isso é interessante. Então o livro do Gênesis, o Gênesis não é só historinha da caronchinha, é fato científico, é fato histórico, e vocês podem aprender muita coisa sobre isso. Lá vocês vão encontrar a história dos patriarcas, que foram os povoadores do povo judeu. Lá vocês vão encontrar a história de Jacó, de Isaac. Vocês vão encontrar a história de José, da peregrinação do povo descendo para o Egito. Tudo isso você vai encontrar no primeiro livro da Bíblia. Talvez você ainda não leu esse livro. Leia. Eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa sobre ele, ok? Essa é a nossa videoaula de hoje, rapidinho, viu como passa rápido? A gente nem observa. Agora o tio vai fazer aquele quiz abençoado para você. Você vai responder lá o quiz e pronto. Essa é a nossa atividade de hoje. Até a próxima aula. Tá bom, pessoal? Fique com Deus. Até a próxima. Um abraço, ó. E logo, logo a gente vai estar junto na aula presencial. Tá bom? Fique na paz. Tchau. Deus abençoe a vida de vocês.